Legal, né? As pessoas pedem para emagrecer, mas não querem fazer esforço para isso, né? Ô Senhor, tira o prato de arroz da minha frente. Eu queria começar hoje a nossa conversa indo para o final da nossa série sobre relacionamentos descomplicados, falando um pouquinho dessa questão da culpa do corpo. Parece um assunto corriqueiro, mas isso impacta diretamente os nossos relacionamentos. Porque eu posso falar sem sombra de dúvida que a forma que você valoriza o seu corpo tem muito a ver com a tua espiritualidade também. Nós sofremos uma lavagem cerebral achando que espiritualidade é só tratar das coisas que são transcendentes, que não diz direito à nossa forma física. Mas as Escrituras nos mostram um caminho contrário. E antes de alguém falar assim, o pastor faz dieta também, o pastor gosta de atividade física. Não estou aqui falando mal e nem quero falar mal de atividade física, nem de dieta, nem de nada disso. Agradeço aos quilos que eu tenho perdido com a dieta que eu tenho feito, agradeço a Deus. Mas eu estou falando da relação de bem-estar que a atividade física e a dieta têm que proporcionar à nossa vida. A relação de bem-estar que eu preciso ter com o meu corpo para que eu possa viver uma espiritualidade saudável. E, infelizmente, nós estamos inseridos numa cultura onde nós sofremos pela estetização da imagem. O que eu quero dizer em relação a isso? As pessoas criaram uma imagem de visual perfeito e continuam criando, sempre criaram. E isso tem trazido prejuízo aos relacionamentos de todas as formas, desde um bullying numa sala de aula, uma criança, onde os amigos ficam chamando de gordinho ou magrinho, como vai, até relacionamentos de casais, onde eu particularmente já presenciei mais de uma vez um cônjuge julgar o outro pela gordura do corpo. Você está gordinho, né? Você precisa emagrecer hoje, já viu isso? E de certa forma isso agride o outro quando a gente não compreende que o bem-estar físico, espiritual, às vezes está muito associado ao bem-estar físico também. Eu sei, esse é um assunto que tem mais a ver com as mulheres do que os homens. E não porque homens não precisam se cuidar, mas porque eu vejo que as mulheres sofrem mais com esse modelo de mulher perfeita, normalmente ligado ao visual, muito mais do que quem elas são. Elas sofrem muito mais, porque a sociedade machista, assim posso dizer, cobra isso delas. E eu vejo mulheres se oprimindo. E essa opressão, muitas vezes, está dentro de casa. Então, existe uma culpa tremenda colocada sobre elas. Às vezes não é uma culpa direta, clara, às vezes é uma culpa velada, onde homens, eles começam a comparar as suas companheiras pelo modelo da televisão ou ao modelo da televisão, ou aquilo que ele atribuiu ou ele recebeu a vida toda. Eu vejo essa culpa do corpo sobre as adolescentes também. Você não precisa navegar muito ou nem buscar em redes sociais, mas é muito comum você perceber e ver adolescentes buscando aprovação pública em cima de um maior número de likes e curtidas, mostrando o seu corpo, como se aquilo ali fosse dar a ela popularidade. Veja, essa é uma forma de culpa velada. Se eu não modelar o meu corpo, ou se eu não expor o meu corpo de uma forma sensual, erotizada, eu não vou ser bem aceita. Eu não vou ser bem aceita nem por ele ou por ela, e não vou ser bem aceita pelo grupo que eu quero participar. Então, essa coisa da culpa do corpo tem a ver, sim, às vezes ela tem atacado nossas casas, e as casas dos nossos filhos, e as casas das nossas crianças também.
Eu nem tinha pensado em criança, mas acho que Deus colocou isso no meu coração agora. Mas quantas vezes eu vejo pais, mães vestirem crianças como se fossem mulheres feitas, e com coisas que nem mulheres feitas deviam apresentar. E quer que ela faça aquela dancinha ou ela dê aquela arrumadinha. E veja, gente, a gente pega, em função do que a gente acha bonitinho, nós temos agredido nossos filhos, os nossos adolescentes vêm sofrendo e as nossas mulheres vêm sofrendo também. E esse assunto, às vezes, pega o homem por um outro viés. Eu estava escrevendo essa história, essa mensagem hoje, lembrei de uma história de há muito tempo atrás, eu ainda era muito novo, quando um garoto, um homem já formado, ele veio falar comigo o seguinte: Cláudio, deixa eu explicar rapidinho como é que é a minha história, o meu histórico de vida. E ele falou que quando era muito pequeno, o pai dele ficava colocando na cabeça dele que ele precisava ter relações sexuais com mulheres. E o pai dele ficava fomentando isso, porque na cultura do pai, que também aprendeu a ser assim, o cara se fazia homem quando ele tivesse alguma relação sexual com outra pessoa. E aí, quando chegou aos 18 anos, esse cara, ele ganhou do pai o seu primeiro presente de aniversário de 18 anos. E o presente de aniversário de 18 anos dele foi receber a entrada de um prostíbulo. Todo mundo entende ainda o que essa palavra quer dizer, né? Não precisa ser mais claro, né? O pai pagou para ele ir com seus amigos porque o meu filho fez 18 anos. E ele foi. Só que para a cabeça daquele menino, que se tornou homem, que era muito sensível, essa coisa não batia muito. Mas, bom, se meu pai está falando que é legal, eu vou, porque eu preciso me tornar homem sendo desta forma. Ele foi, e ele falou que a experiência foi a mais terrível que ele já tinha tido em toda a sua história de relação com a mulher. Foi a pior. Aquilo trouxe traumas para ele terríveis, porque não avisaram das consequências disso na sua vida, e ele passou anos achando que ele tinha algum tipo de doença por causa daquele dia. Aí esse homem chegou a um determinado ponto da vida que ele, para evitar esse medo, ele acabou se rendendo à pornografia. E era a forma que ele se satisfazia, que ele se encontrou nessa área, era através disso. Quando ele se encontrou nessa área, ele também precisou relacionar-se com outras mulheres. E ele não conseguia paridade, ele não conseguia igualdade com outra parceira, porque ele veio construindo ao longo da vida dele essa percepção de sexualidade. E ele reclamava que ele não construía isso porque ele não conseguia ver nela as mulheres que ele via nos vídeos que ele assistia. Ele não conseguia sentir por ela nessa área aquilo que ele sentia consigo mesmo por tanto tempo praticando isso. E a conclusão? 3 casamentos à ruína. E mais, ele falava assim: Cláudio, além de eu não conseguir desenvolver um relacionamento duradouro, porque chegava uma hora que a pessoa, eu perdi o interesse, eu não via aquilo que eu sempre vi, eu sempre colocava a culpa nela, porque ela não conseguia ser igual às mulheres que sempre me ensinaram a vida toda, ou como eu deveria ver as mulheres a vida toda. Vocês entendem como é que essa história de culpa do corpo afeta a nossa vida em todas as áreas, em todas as idades? Eu posso falar até que esse povo hoje, da estetização, eu dividiria eles em vários grupos, mas eu posso dividir em 2. O povo do bumbum na nuca. Conhece o povo do bumbum na nuca? Nada contra, se isso é um estilo de vida seu. Mas é um povo que passa horas na academia tentando colocar o bumbum na nuca, porque aquele é o modelo que a sociedade me aceita. Já ouviram falar disso? E o povo onde a sua ganância por um estado perfeito
de vida plena, mesmo envelhecendo, consome absurdamente estética, em todas as suas características. Eu consumo tudo que tem no mercado que vai retardar o meu envelhecimento. Envelhecer tornou-se algo extremamente ruim. Então eu preciso, desde a lipoaspiração, ou as mais diversas aplicações de silicone, ou a frequência regular a diversos tipos de clínicas que me possibilitem, aliás, os inúmeros tipos de dieta que oferece no mercado, eu preciso estar junto. Pelo contrário, como eu tenho preguiça de fazer atividade física e não consigo deixar de satisfazer a minha gula, eu preciso achar fórmulas mágicas que me façam emagrecer. E isso vem trazendo peso para as nossas vidas. Isso vem trazendo peso para os nossos relacionamentos. Isso vem trazendo peso para a nossa sociedade. Eu costumo dizer nesse assunto que a nossa busca pela leveza tem tornado a gente pesado. A nossa busca pela leveza tem nos tornado agressores do outro. A nossa busca pela leveza tem levado nossas crises, usado nossas crises para culpar o outro. E assim nós vamos formando relacionamentos doentes. Se eu não me encaixo na forma do outro, eu entro em crise. E se isso não for tratado, gente, isso coloca pessoas em depressão. Isso causa, distinção. Isso causa relacionamentos doentios. Porque alguém vai sempre estar preocupado em ser como o outro quer que ele seja. Eu conheço, muitas mulheres, muitas adolescentes, muitas crianças doentes. Eu conheço pessoas envelhecendo, que estão aí na faixa dos seus 40, 50 anos, querendo ser como meninas de 25, porque esse é o modelo que a sociedade quer que eu viva. E deixa de perder a felicidade da fase da vida que está vivendo. Para cada fase da vida, a sua beleza. Para cada tipo de mulher, há sua beleza. Como para cada tipo de homem também. A minha pergunta essa noite é se a gente vai continuar se vendendo para essa cultura da estética, vamos falar assim para simplificar, que continua trazendo culpa e prejudicando os nossos relacionamentos, ou se nós vamos começar a dar outros valores para a nossa vida. E aí é onde eu passo para a espiritualidade cristã. Deixa eu abrir um parênteses, gente. Eu não podia esquecer essa fala. Eu estava outro dia nas redes sociais, para aí um pouquinho, dá um pause aí. E descobri uma nova categoria de estetização da espiritualidade. A pirigóspel. O povo é criativo, fala dessa. Você já ouviu falar de pirigóspel? Tem as meninas que usam uma roupa um pouco mais justa e ficam tirando selfie nas suas igrejas. Vocês entendem como é que esse negócio é grave? Que nível? Em que nível nós chegamos? Nós não podemos mais concordar com isso. Nós precisamos entender, na verdade, como é que Deus olha o nosso corpo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus nos fez com o nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo é criação de Deus. Ele pega o pó da terra, sopra, e aí nos dá vida. Mas, infelizmente, Deus deixou também uma condição para que nós tivéssemos corpos perfeitos. Eu acho que Adão e Eva deviam ser lindos. Mesmo sendo gordinhos, se é que eles foram, ou magrinhos, ou altinhos, não sei como eles foram. Mas eles deviam ser lindos, porque não havia por que um questionar o outro. Primeiro que só tinha os dois, né? Não tinha mais ninguém para questionar.
A gente questiona quando tem comparação, mas não tinha comparação. Uma brincadeira, né? Por isso que eu estou falando, não. Adão e Eva deviam ser lindos, porque não havia maldade no coração deles para falar para o outro. Esse negócio é maldade. Chamar a esposa de gorda é maldade, viu? É maldade. É maldade. É porque você, às vezes a gente chama a nossa esposa de gorda achando que ela tem que ser aquilo que nós não conseguimos ser. Isso é maldade. É fruto da maldade. Porque um dia nós desobedecemos a única condição de viver no paraíso. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a consequência disso é que nós passamos a morrer. A morte física e o envelhecimento, que a gente quer retardar com a estética, é resultado desse erro fatal, desse crime que cometemos. A morte espiritual, para a gente não ter discernimento para conversar com as pessoas e olhá-las pelo lado bom, também é culpa disso. Só que Deus fez o seguinte, mas espera aí, então eu vou enviar o meu filho nessa forma decadente que vocês se tornaram, passível de morrer, como diz João em capítulo 1, versículo 14, aquele que a palavra tornou-se carne, e ele vai viver nessa mesma forma decadente como ser humano. É isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que Cristo se reduziu à forma humana. Eu vou deixar que quero que Deus encarne-se em corpo, para que ele resgate vocês através da morte e da ressurreição, para vocês entenderem que a vida não é só espírito, mas é corpo. E aí equivale duas considerações teológicas bem interessantes. A primeira, se você não sabe, nós cremos na ressurreição da alma e nós cremos na ressurreição do corpo também. Se você acha que estando em Cristo Jesus vai virar fumacinha, você não vai virar fumacinha. Fumacinha é o Gasparzinho, é outra história. Mas quando nós fomos chamados por Cristo para vivermos eternamente com Deus, o nosso corpo será reagrupado com a nossa alma. E nós apareceremos diante de Deus, corpo e alma. Foi isso que aconteceu com Jesus quando ele aparece para Tomé. Quando Tomé duvidou que Jesus era quem ele era, o que Jesus mandou ele fazer? Toca na ferida. Toca no meu corpo, sou eu mesmo. Está vendo? Foi isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Se você ler em Mateus capítulo 27, Deus dá assim um trailer do que vai acontecer na eternidade. Diz o texto em Mateus 27, lá pelos versículos 58, que os mortos saíram da sepultura, foram até Jerusalém, e o povo começou a ver gente morta andando pela cidade. Isso não é The Walking Dead, não, gente. Isso é ressurreição. Hoje o pessoal faria um capítulo do Walking Dead. Mas é ressurreição. Então nós seremos reunidos. Deus valoriza o nosso corpo tanto quanto a nossa alma, porque foi criação dele, em primeiro lugar, e segundo, porque ele resgatou também o nosso corpo na morte e na ressurreição dele. E mais ainda, quando Deus nos resgata, ele passa a viver em nós. E esse é um dos temas mais significativos nos lábios do apóstolo Paulo. Não simplesmente uma, mas pelo menos duas vezes, Paulo fala que nós cristãos somos templo do Espírito Santo. Que Deus não... Lucas escreve que Deus deixa de habitar em templos feitos por mãos humanas, está lá em Atos, para viver em nós. Aí o peso aqui, até cantado na música da Thaís, eu acho, da Marcela Thaís, eu nem tinha percebido essa frase, a gente paga o preço daquilo que nos tem valor. O valor que nós precisamos pesar essa noite é se eu vou ficar vendido pela cultura da culpa nos meus relacionamentos, ou vou entender que Jesus morreu por mim na cruz, porque ele valoriza a minha alma, o meu corpo, e mais, na cultura de Jesus, no meio do povo de Jesus, não havia essa coisa de separação alma e corpo. Aí você fala, mas Cláudio, Paulo não fala lá também sobre alma, corpo e espírito? Paulo usa esse subterfúgio para se comunicar com pessoas que entendiam o corpo dessa forma. Mas se você ler com um pouquinho mais de cuidado o texto, o que Paulo está falando é outra coisa, que tudo é uma coisa só. Então não tinha essa separação. A grande questão aqui essa noite
É como você avalia a sua vida e como você avalia seus relacionamentos naquilo que se refere ao corpo da outra pessoa. Nos valores de uma cultura que vive culpando, 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 culpando. Ou quando você olha para a pessoa do seu lado, você vê alguém que Deus achou que valeu a pena morrer por ela. Paulo traz isso para a gente em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Cristo Jesus. Quando eu trago a pessoa do meu lado para um patamar que não é esse, eu estou colocando outro alicerce sobre a vida dela, eu estou julgando ela sobre outra forma. Eu tenho que olhar para essa pessoa e falar assim: peraí, tudo bem, você é gordinha, mas como é que... não sei quantos conhecem o Marquito é pastor do ajuntamento, ele é bem gordinho, né? Aí ele fala assim, Paulo não fala que nós somos templo do Espírito Santo? Aí ele fala assim: boa noite, meu nome é Catedral. Tá certo, tem gente que tem casa, cozinha, suíte para o Espírito Santo. Tem gente que só tem uma kitnet para o Espírito Santo. Mas não deixe de ser quem ela é. Não deixe de ser aquela pessoa que valeu a pena Deus morrer por ela. Por isso, no versículo 16 desse mesmo capítulo, Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e o Espírito Santo habita em vocês? Gente, isso é maravilhoso. É Deus dizendo para a gente essa noite que você não precisa se sentir culpado por quem você é. Se você tem que fazer alguma coisa pela sua vida, pelo seu corpo, faça para ter bem-estar, saúde. Eu pratico atividade física para ter saúde. Eu quero ser um velho com saúde. Tem um velhinho lá na academia dos 70 anos que levanta mais supino que eu. Eu morro de inveja daquele velho. Eu falo assim: tem que ser que esse velho. Cabeça branca, os bração desse tamanho, tá o bicho, né? Eu olho pro meu supininho magro, a 20 quilos cada lado, e o bichão com 40. Eu falo: ai meu Deus do céu, eu não preciso ser quem as pessoas querem que eu seja. Eu preciso me aceitar como eu sou, eu preciso me tratar como eu sou, eu preciso me cuidar como eu sou. Eu creio que atividade física e dieta são ruins quando elas nos colocam na cultura da culpa. Mas quando eu entendo que eu sou criação de Deus, recriado em Cristo Jesus, cuidado pelo meu corpo, pela minha mente, porque Cristo me amou do jeito que eu sou, e mais, que na eternidade ainda vou ser melhor do que eu sou hoje, eu não preciso ficar me rendendo ao julgamento do outro. Eu não posso me permitir julgar o outro. Eu preciso entrar na página que Deus tem para a minha vida. Isso é maravilhoso, gente. De ser alguém amado por Deus do jeito que sou. Mulheres, aqui hoje o pessoal hoje se rendeu ao frio, ao jogo do futebol, mas cada um paga o preço do valor que quer levar para a vida. Mas mulheres, digam para as outras, não se preocupem de você estar envelhecendo. Envelhecer no Senhor é a coisa mais linda que tem. É a coisa mais linda que tem. Vocês não deixam, se vocês acham que são belas porque simplesmente começaram a aparecer rugas nos seus olhos, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa é a medida de beleza mais fraca que vocês podem usar para vocês. Se vocês querem ter uma medida de beleza, mulheres na faixa dos 50, que seja de sabedoria, de bondade, de graça, de maturidade, de testemunho. Use essa medida que vocês vão ter mais representatividade. Meninas abaixo dos 50, se vocês acham que a medida de beleza vai ser ter corpo bonitinho, tenham corpo bonitinho, mas cabeça vazia e corpo bonitinho. Que as pessoas se conheçam, vocês, pela sua postura, pela sua conduta, pela sua inteireza, pela sua integridade. Vale mais a pena. Não vale a pena negociar valor por imagem, gente. E se o valor da vida de vocês é a imagem do Cristo ressurreto, que as pessoas olhem para nós em qualquer uma das nossas idades e vejam Jesus. Paulo vai levar a gente para um outro, mais à frente, em 1 Coríntios capítulo 6. E aqui, gente, eu queria gastar um tempo dos versículos 12 ao versículo 20 de 1 Coríntios 6, dando 4 dicas para nós não nos rendermos ou para fugirmos da culpa do corpo. A primeira é quando Paulo diz assim:
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago. Olha, o Paulo já entendia de dieta, hein? Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O fato de você poder fazer isso e ter acesso a isso, diz Paulo, não te dá direito de fazer o que você quer com o seu corpo. Tudo lhe é permitido, ok, me é permitido. Se eu quiser ter bumbum na nuca ou viver de estética, me é permitido. Mas convém. Convém. Gente, eu não tenho nenhum problema se isso for seu estilo de vida, mas adote o estilo inteiro. O problema aqui é quando se torna só uma imagem. Eu quero mostrar para quem não merece aquilo que eu não sou. Esse é o problema. Paulo vai falar também que não venda essa imagem de forma imoral, porque fica feio. Ou então, em primeiro lugar, fuja da culpa do corpo, fazendo escolhas a partir dos valores de Deus. Segunda dica de Paulo, versículos 15 e 16. Fuja da culpa do corpo e caminhe com pessoas dispostas, atenção, caminhe com pessoas dispostas a te amar com o olhar de Cristo e não a te usar como objeto. A maior parte das pessoas que nos olham pela estética do corpo, eles veem um objeto e não veem uma pessoa. Eles querem algo para ser usado. Eles querem algo para ser consumido. E Paulo fala assim para nós: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. O que Paulo está dizendo é que você deve se associar com pessoas que não vão prostituir quem você é. Entendeu isso? Que não vão pegar a sua imagem e transformar num objeto. E muitas das vezes, quando eu culpo alguém por não ter a forma que eu acho que ele ou ela deveria ter, eu estou transformando essa pessoa num objeto. Eu estou mais preocupado com a utilidade que ele ou ela tem para mim do que quem ele ou ela é. Eu não valorizo só o caráter e a pessoa dela. Eu quero que ela seja daquele jeito. Esse era o problema do cara com a pornografia lá atrás. Ele pegava as esposas dele e colocava numa imagem. E quando elas não conseguiam alcançar, ele as culpava. E pior, ele tinha que ficar rodando de relacionamento na busca dessa caça ao tesouro. Gente, presta atenção. Cuidado. Cuidado quando fizerem isso com as suas crianças. Cuidado com seus jovens, com seus adolescentes. Porque eles estão vivendo esse mundo. E se a gente não passa com clareza esses valores para eles, eles vão ter problemas sérios. Terceira dica de Paulo: fuja da cultura do corpo. Se quer que te vejam como cristão, faça o quê? Comporte-se como um. Querem que te valorize, mulher? Se comporte, se valoriza primeiro. Você quer que as pessoas vejam você como alguém inteira e não só útil? Se valoriza como alguém inteira. Às vezes eu tenho que falar isso para jovens. Viu? Se valoriza. Levanta a sua cabeça. Jesus morreu por você. Levanta a sua cabeça. Você é única. Ah, mas eu não sou que nem a outra. Não esquece de ser. A outra é a outra, você é você. Seja você na íntegra. Seja feliz com você mesmo. Ah, mas para eu ser feliz, então, Cláudio, eu preciso emagrecer. Aí legal. Mas seja feliz com você mesmo. Outro dia eu tive que falar para uma pessoa exatamente isso. Eu falei assim: olha, o negócio é o seguinte. Se você não for feliz com você mesmo, dificilmente alguém vai ser feliz com você. Eu tenho que me achar. Qualquer relacionamento
é a união de duas pessoas inteiras. Tá certo que o inteiro hoje é meio defeituoso, eu sou defeituoso também, mas é isso que eu busco, eu tenho que estar inteiro, eu tenho que estar feliz comigo mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando isso com uma jovem. Se valoriza, seja inteira, entenda como Deus te ama, se cuida de você, se inspira. Fala assim, olha, eu sou assim. Isso é tão legal, porque quando a pessoa faz isso, você começa a ver ela ser radiante. Quando ela entende que o amor de Deus em Jesus por ela é mais importante do que o amor que qualquer pessoa tem por ela, ela começa a ficar radiante. Vocês já perceberam isso? É assim, eu sou feliz assim. Ok, você me ama desse jeito? Eu não estou falando para você sofrer de síndrome de Gabriela, não, eu nasci assim, eu não estou falando disso. Eu estou falando para você ser feliz porque Cristo te ama. Desse jeito, te alcançou assim. Outro dia a Cláudia estava conversando com uma amiga que está fazendo dieta também. E eu não sei, não vou lembrar, se ela me ajuda depois, se eu errar. Ela falou assim, eu estou fazendo dieta. Aí a Cláudia, mas eu estou fazendo dieta porque o meu marido daqui a pouco não vai me reconhecer dentro de casa. O marido dela trabalha fora da cidade e vem de vez em quando, né? Aí a Cláudia perguntou com a sabedoria faraônica dela, falou assim, viu, mas ele te conheceu como? Ele me conheceu meio assim, então por que você vai querer ser de outro jeito? Ele não viu nada diferente do que está vendo. Vocês estão entendendo que eu estou falando que não estou fazendo uma apologia contra isso? Mas se você fizer, faça por você primeiro. Seja inteira primeiro. Depois você vai se preocupar se os outros acham algo em você ou não. E Paulo, ele termina esse texto falando que fuja da culpa do corpo, lembrando, em primeiro lugar, o valor que ele tem para Deus. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Paulo termina esse texto falando que quem te deu essa vida foi Deus. Quem te deu esse corpo foi Deus. Quem está te vendo envelhecer com esse corpo é o próprio Deus. E Deus não te julgou, Deus criou seu corpo junto com a sua alma. Mas Ele não te julgou pelo corpo que você tem. Ele te amou desse jeito. O que Paulo está dizendo é livre-se dessa culpa. Você não precisa mais sentir culpa do seu corpo. E Paulo está dizendo que nós não temos direito nenhum aqui, ninguém aqui tem direito de julgar o outro pelo corpo que tem ou que está tendo. Se nós temos que viver com o outro, é nos padrões que Jesus nos vê. Alguém que Ele amou profundamente na cruz. Receita para uma vida feliz com seu corpo. Ame-se e ame o outro, como Jesus amou. Que Deus nos abençoe.